Série 511, Parte 14. Leiamos, na versão Novo Mundo, Efésios capítulo 5, verso 11. E parem de participar nas obras infrutíferas da escuridão. Em vez disso, exponham-nas. Como vimos na parte anterior, Deus operou dois grandes movimentos no século XIX com a finalidade de ampliar ainda mais seu desejo de salvação da humanidade no tempo do fim. Em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar sua obra de juízo investigativo sobre a vida daquelas pessoas que terão seus nomes mantidos no livro da vida. E assim será, ou seja, o nome mantido no livro da vida, se os pecados cometidos pela pessoa forem confessados, confissão esta seguida de um pedido de perdão e de arrependimento. O segundo movimento operado por Deus neste século, que merece todo destaque, foi o início do movimento do Advento. Pessoas que estudaram com muita profundidade as Sagradas Escrituras, com ênfase nas profecias de Daniel, e, esclarecidos desta forma, começaram a pregar com ampla abrangência a volta de Jesus, bem como a necessidade de nos prepararmos para isto, sendo obedientes a Deus na observância dos seus 10 mandamentos do amor. Assim, este povo que no século XIX iniciou tal proclamação passou a cumprir o que se registra em Apocalipse 14, que é a pregação das 3 mensagens angélicas. Pois bem, vejamos um pouco mais das movimentações realizadas pelo inimigo, Satanás, o enganador, para que com isto confundisse todas as pessoas a respeito desses 2 movimentos realizados por Deus. O século XIX foi um período muito relevante para o inimigo, pois ele deveria realizar movimentações e posicionamentos estratégicos finais. Esse foi um tempo em que tudo o que ele pudesse usar em termos de táticas ele o faria. Enquanto Jesus entrou no Santíssimo para salvar o máximo de pessoas, Satanás, no entanto, ampliou sua artilharia para reduzir ao máximo o número de salvos. O século XIX é o mais intenso e carregado dos sofismas de Satanás para confundir os seres humanos de tal forma que não percebessem os 2 grandes movimentos que o Senhor Deus realizou no mundo. Conforme comentado anteriormente, Jesus passa para o lugar santíssimo e inicia o juízo investigativo dos salvos, e Deus inicia o movimento do Advento, mais fortemente na pessoa de Guilherme Miller e outros pregadores da palavra pelo mundo. Vejamos agora os grandes movimentos realizados por Satanás com misturas e confusão religiosa e doutrinária justamente no século XIX. 1. Falsas doutrinas, espiritualismo e ocultismo. Dentro deste primeiro contexto, temos o nascimento em 1827, século XIX, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também denominada de os Mormons. Seu fundador foi Joseph Smith, que nasceu em 1805 e morreu em 1844. Conta a história dos Mormons que, em 1823, Joseph Smith recebe a visita de um anjo chamado Moroni. O anjo o conduz a um monte onde lhe entrega diversas placas de ouro contendo escritos sagrados. Smith traduz as placas em 1827 e disto surge o Livro de Mórmon. Nasce a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Livro de Mórmon é composto por 15 livros, sendo, pela denominação Mórmon, considerado como mais um testamento de Jesus para o seu povo. O Livro de Mórmon relata que 2 povos muito antigos vieram da Terra Santa para a América.
E relata ainda que Jesus visitou esses povos depois de ressuscitar e que orientou-os e os abençoou. Joseph Smith é intitulado general em Nauvoo, Illinois, e em 1844 lança-se candidato a presidente dos Estados Unidos. Também em 1844, Smith autoconsagra-se rei do reinado de Deus, Conselho dos 50, que deveria vir a ser a mais alta corte do país. Joseph Smith teve 33 esposas e 44 filhos. Alguns dos ensinamentos heréticos das obras literárias mormons. 1. Deus trouxe Eva, uma de suas esposas, para o Éden. 2. Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. 3. Jesus era filho natural de Adão com Maria. 4. Jesus teve 3 esposas, Maria, Marta e Maria Madalena. 5. Os vivos podem realizar trabalhos de substituição pelos seus mortos. 6. Lúcifer é o irmão mais velho da humanidade e é irmão de Jesus. Outros escritos mormons: Doutrinas e Pactos, A Pérola de Grande Preço, Jornal dos Discursos, Regras de Fé, História da Igreja, Meditação e Expiação, Quem são os Mormons, Doutrinas Mormon, de Joseph Smith, Tratados sobre Livre-Arbítrio e Declaração de Fé e Reivindicações dos Mormons. Sim, prezados, manobras estratégicas desesperadas de um inimigo derrotado, Satanás, pois ele sabia muito bem que o Senhor e sua lei seriam exaltados nas 3 mensagens angélicas finais e tratou logo de promover uma grande confusão através de falsas doutrinas, como estas dos Mormons. Há que se ressaltar que a intenção aqui não é a de lançar ofensas aos fiéis desta denominação, mas sim expor à luz os erros ensinados por este movimento religioso. Na sequência, apresentaremos outras manobras estratégicas desesperadas de Satanás, que é um inimigo derrotado e que sobrecarregou o século XIX de muita confusão religiosa e espiritual.